Esse basicamente seria a continuação de um vídeo que eu fiz há um tempo lá atrás a respeito de por que que os homens solteiros, né, da sociedade atual não estão perdendo nada não tendo relacionamento com as mulheres modernas. E daí teve muitos comentários do pessoal no canal pedindo, eu quero parte 2, 3, 4, cara. Atualmente eu também não tô tendo muito tempo e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem basicamente o que se passa na cabeça dos seres de luz, né? Mas enfim, vamos lá. Se tu pega, digamos assim, um quinto elemento para o complemento daquele vídeo, basicamente tu vai ver que tem mulheres hipergâmicas na sociedade, não é pouco. Como seria isso? Cara, analisa a situação como um todo, do modo geral. As mães passam para as filhas o seguinte: minha filha, você tem que ficar com um homem que tem condição social e condição financeira para trazer recursos e prover uma casa. Se você não tivesse homem, você não tem que casar. E daí as mulheres indiretamente colocam aquele pensamento, né, desde a infância delas, na mente delas, e aquilo impregna na cabeça delas e elas acham que, opa, eu tenho que ter um cara que me banque, que ganhe bem, tenha uma profissão muito boa, porque senão ele não me merece. Ela basicamente vai se colocar num pedestal e vai simplesmente ficar sozinha até que ela ache o príncipe encantado que vai vir com o cavalo branco, né? A maioria das mulheres tem esse pensamento coletivista que foi passado pelas mulheres zoomers, daquela geração maldita, que eu falei que foi a geração mais mandina que existiu na história, né? Que foi a dos baby boomers, né? Que basicamente os pais adestravam os filhos para simplesmente ser os boi de carga das mulheres atuais e as mães simplesmente estavam colocando um dote na cabeça da filha para, opa, quando você tiver tal idade, você simplesmente tem que ficar com os melhores caras da hierarquia, vendendo a própria filha a troco de banana, né? Mas vamos lá. A hipergamia na sociedade, ela tá tão aparente assim que, cara, a mulherada hoje não tem vergonha de simplesmente ficar indo nas redes sociais, fazer um chororô absurdo dizendo, não, não, porque eu quero um homem que pague a conta do restaurante, eu quero um homem que abra a porta do carro para mim, eu quero um homem que me trate como uma dama. Só que não, não, vamos botar uma vírgula. Primeiro lugar, elas não se portam como uma dama. Segundo lugar, são promíscuas pra caralho. E daí tu vê um outro detalhe, que é basicamente essa mulherada, ela quer muito, muito, muito do homem moderno e basicamente ela não oferece nada, né? Tem até os memezinhos que o pessoal faz, eu acho bem engraçado, que a mulher exige um homem, né, de 1,80 m, que tenha um salário de 20 mil reais por mês, que tenha um carro na garagem, etc, uma casa, né, mansão de preferência, né, com pelo menos 3 quartos, e daí no meme diz basicamente assim, o que que você me oferece de volta? E ela diz, eu? Chega a ser um negócio absurdo, né? Mas o quinto ponto desse vídeo basicamente é a questão das mulheres narcisistas, cara, e hipergâmicas, né? Daí, no sexto elemento desse vídeo, basicamente eu vou falar ali a respeito das mulheres chantagistas que tem na sociedade. Vamos lá. Cara, se tu parar para analisar friamente, o que mais tem atualmente, principalmente em términos de relacionamento, são mulheres chantagistas. Porque tu para analisar, tu vai entrar num relacionamento que tu já não sabe se vai dar certo. Daí beleza, aquele relacionamento você consegue tocar até uns 2 anos, só que cara, tu começa a ver que, opa, esse relacionamento talvez não vai dar certo. A mulher tá sendo meio tóxica dentro do relacionamento, tá me cobrando muito, exigindo mundos e fundos de mim, e ela simplesmente não tá trazendo também nenhum tipo de benefício para mim. E daí tu quer sair do relacionamento, opa, matar. Só que daí tem o pequeno detalhe que vocês construíram algo junto, os dois compraram os móveis juntos, etc, estavam pagando prestações, boletos, etc. Só que o pequeno detalhe é o seguinte, a chantagem começa aqui. Não, não, eu vou ficar com os móveis e se você quiser levar qualquer coisa aqui, eu vou te tacar uma Maria da Penha, dizer que você me bateu. Daí o cara vai dizer, porra, mas não fiz nada pra ti. Mas vai provar isso aí na justiça. A mulherada atual é muito chantagista. Primeiro nessa questão assim dos bens materiais e também tem a outra questão que muitos homens sofrem, né? Nessa armadilha chamada casamento, que é a questão ali dos filhos, cara. A mulherada utiliza isso como uma bala de prata para simplesmente colocar os filhos contra os pais e simplesmente dizer não, porque os filhos são meus, você só foi o genitor, só foi o cara responsável por fazer, mas o filho é meu, tá? A tua única obrigação como pai é pagar pensão.
entendeu? Essa é a realidade que a mulherada moderna quer, né? Elas decidiram que o homem simplesmente tem que pagar uma pensão, não tem o direito de ver o filho, e daí tem que ficar assim, por assim. E o homem que se negar a fazer isso, ela vai tacar uma Maria da Penha. Vulgos, diversos casos que tem, inclusive de comentários nos meus vídeos, os caras falando que a mulher, quando tava no final do relacionamento ali, na hora de dividir os móveis, ela basicamente começou a fazer aquela chantagem absurda, né? E daí tu pega pelo menos dois pontos que são da chantagem feminina, que chega a ser um negócio absurdo. E esse da questão dos filhos que eu citei, eu diria que é o pior, porque, cara, tu tá usando crianças como moeda de troca para poder extorquir os caras. Olha o absurdo que se tornou o casamento. E daí quando os caras simplesmente viram as costas para a sociedade e tacam o foda-se, daí vem mulher e marmita dizer não, não, porque esses homens eles não sabem o que é ser homem, né? Eu acho tão engraçado, né? Porque se o homem vai definir o que que é uma mulher, ela vai dizer que é machismo. Mas elas podem definir o que que um homem tem que ser, né? Chega a ser um negócio absurdo. E o sétimo ponto, o elemento aqui desse vídeo, basicamente, seria as mulheres borderlines, cara. Até tem um canal, acho que aqui no YouTube, se eu não me engano, do Viking de óculos, cara, o cara faz uns vídeos bem interessantes a respeito ali de mulheres borderline, que tem aquela síndrome, né, bipolar absurda, cara, que esse tipo de mulher vai fazer, assim, a tua vida um inferno. E isso parece um ato coletivista, porque a maioria das mulheres com quem eu conheço, ou amigos meus tiveram relacionamentos também, comentaram comigo, cara, que mulheres narcisistas e borderlines fuderam com a vida deles. Por quê? Porque essa mulherada, basicamente, ela acha que é a dona da razão, que o homem não tem razão nenhuma, que simplesmente quer manipular o cara. No momento que o cara vê que está sendo manipulado, ele quer cair fora, ela começa a fazer chantagem, entendeu? Daí tu pega três gatilhos nessa mulher, que é os três elementos que eu citei, e basicamente não compensa, cara. Mulher borderline na sociedade é um dos piores tipos de mulher, porque ela vai fazer da tua vida um inferno, e a manipulação mental que ela vai utilizar para tentar te jogar para baixo, cara, não tá escrito no gibi, entendeu? Então, assim, esse é um dos motivos principais, talvez, desses 5, 6 e 7 elementos que eu comentei aqui, porque, cara, uma mulher borderline, cara, ela tem a capacidade de te dar um tiro e depois de chorar no teu velório. É mais ou menos nessa questão assim. Se vocês acham que eu tô delirando, que eu tô mentindo, cara, perguntem para um cara que já teve um relacionamento ou botem aí na internet. Se você tiver um tempo, pesquisa a respeito disso, tá? E o último que não poderia faltar, cara, nesse vídeo, cara, basicamente são as feministas, cara. Eu até quis comentar como um primeiro tópico no outro vídeo que eu fiz, só que, cara, as feministas, elas ficam assim, cara, em primeiro lugar. Tô colocando em oitavo aqui, só que, cara, olha o nível que tá as mulheres na sociedade. Vamos lá. Tu tem dois grupos de mulheres feministas na sociedade. Um que é mais radicalizado e o outro que é mais neutro. Quem seriam as neutras? Cara, as neutras seriam as mulheres conservadoras, né? Entre aspas, tá? E as mulheres feministas descaradas são essas aí, que basicamente não tem vergonha de dizer morte ao homem, botar um cartazinho no peito, dizer que odeia homem, a favor do aborto e essas merda. Essas mulheres que vão na internet simplesmente dizer que o mundo sem homem seria perfeito, né? Mas elas não lavam nem a calcinha, né? Quem lava é a mãe delas. E daí tu pega e analisa a situação da sociedade atual. Tu tem dois grupos de mulheres distintos na tua sociedade, pelo menos, as conservadias e as feministas. Só que daí eu acho tão engraçado que as conservadias, elas basicamente utilizam uma máscara para poder extorquir os caras. Como seria isso? Quando ela vai sair para um jantar, um simples restaurante ali com um cara. Não, ela vai botar uma máscara de conservadora, entendeu? Até a hora de pagar a conta ali, entendeu? Porque daí depois que o cara pagou a conta, daí ela acha no direito de exercer o feminismo dela, né? É tipo aquele relógio do Ben 10 que ele batia no braço e do nada ele virava outra criatura, né? E daí basicamente ela vai se tornar a feminista, porque o cara vai exigir o sexo pra ela. Eu paguei a conta do jantar, etc. aqui, o mínimo que eu exijo é o sexo. Só que dela vai utilizar o feminismo para beneficiar ela e para salvar ela dessa situação. Ela vai dizer não é não, eu não quero transar com você. E daí nisso ela vai fazendo um rodízio de cara para simplesmente ficar pagando ela, para ficar financiando ela, sabe?
E daí assim, cara, elas aproveitam dessa vulnerabilidade dos caras atuais, né, que são betas pra caralho, e daí simplesmente fica extorquindo. E daí tu tem esses grupos que são diversos na tua sociedade, que toda mulher, eu já disse em vários vídeos, toda mulher é feminista, e elas simplesmente elas disfarçam bem. As conservadias, elas disfarçam bem, porque elas vão utilizar todos os privilégios e conquistas das feministas e etc., que foram dadas pelos homens, entre aspas, e simplesmente vão colocar uma máscara para tentar extorquir os caras. E já as feministas, por mais que elas se dizem feministas e etc., eu odeio o homem. Só que, cara, na hora que ela tiver que ser beneficiada por qualquer coisa que seja que venha de um homem, ela também vai colocar uma máscara. E o cabelinho verde dela, as unhas pintadas de preto, aquela falsa depressão que ela diz que tem, cara, isso aí vai sumir na hora, porque isso aí só é um estereótipo para ela poder extorquir também. Então tu tem milhões de mulheres na tua sociedade, a maioria das mulheres na tua sociedade, eu diria os 99%, são feministas, e daí esse é um dos motivos principais dos caras não quererem ter relacionamento na sociedade atual, e com razão, porque qual que é o imbecil, o idiota que vai querer se relacionar com mulheres feministas, cara? Cara, sinceramente, não tem como. É um jogo que você só tem a perder. Então, assim, analisem a situação e comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma parte 3 desse vídeo, cara, porque tem muitos pontos, cara, tá muito legal isso. Comentem se vocês querem que eu faça a parte 3 no vídeo aqui embaixo. E curtam, comentam e se inscrevam também. E deixem nos comentários o que vocês acham também a respeito do vídeo, desses tópicos que eu citei. É isso aí, pessoal. Até mais.